E se entre Gênesis 1 e Gênesis 1:2 existisse um abismo de tempo tão profundo que civilizações inteiras teriam surgido, caído e desaparecido antes mesmo da criação de Adão? E se a terra sem forma e vazia não fosse o começo da criação, mas o resultado de um juízo? Isso parece ficção científica, mas G.H. Pember, ou G.H. Pember, argumenta que é exatamente isso que a gramática hebraica do texto bíblico aponta. Nesse estudo, você vai descobrir que as palavras bará, azá e raiá podem mudar completamente a forma como você lê Gênesis. Você vai entender por que a terra pode ter passado por uma ruína anterior à humanidade, porque Isaías diz que Deus não criou a terra para ser um caos, e como uma antiga rebelião espiritual pode ter escondida entre as linhas dos primeiros versículos da Bíblia. Hoje, nós vamos mergulhar em uma das interpretações mais impactantes, controversas e fascinantes já feitas sobre a criação do mundo, versículo por versículo. Antes de continuarmos, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Eclésio Filho, eu sou pastor, e esse canal nasceu com um propósito muito claro: levar você a um nível mais profundo de entendimento das Escrituras Sagradas. Aqui, nós não tratamos a Bíblia de forma superficial. Nós mergulhamos, investigamos, conectamos verdades porque eu acredito que a palavra de Deus, ela não é apenas para ser lida. Ela é para ser compreendida, é para ser vivida e é para ser revelada. Se você tem sede por conteúdo bíblico mais profundo, mais denso, se você quer crescer espiritualmente com fundamento e não apenas com emoção, então você está no lugar certo. E já que você chegou até aqui, aproveita, né? Aproveita agora, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, compartilha esse conteúdo com outras pessoas que você quer, também que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo e que você quer ajudar, porque mais do que crescer o canal, o objetivo aqui é espalhar luz, conhecimento e verdade. E agora, vamos continuar o nosso conteúdo. Agora que você já entendeu o propósito dessa série, precisamos falar sobre uma questão fundamental. Como G.H. Pember chegou a conclusões tão profundas e tão controversas sobre Gênesis? Será que ele apenas criou teorias? Tentou encaixar ideias modernas dentro da Bíblia? Ou existe realmente uma estrutura bíblica sólida sustentando tudo isso? E é aqui que entramos no ponto mais importante do método Pember. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esse é o fundamento de toda a análise dele. Pember não constrói argumentos em experiências místicas, tradições ocultas ou especulações filosóficas. Ele parte do texto, das palavras originais, da gramática hebraica, da conexão entre versículos. Ele observa como determinados termos aparecem em diferentes partes das Escrituras e deixa que a própria Bíblia explique o significado da própria Bíblia. E é exatamente isso que leva Pember a uma conclusão impressionante. Gênesis 1:2 não parece descrever uma criação começando, mas uma criação em estado de ruína. Tudo começa com uma expressão hebraica, Tohu Vavohu, que pronuncia-se Toru Vavoru, e é uma expressão traduzida como sem forma e vazia. Mas no hebraico, essas palavras carregam muito peso, um peso muito maior. Elas apontam para a desolação, para o caos, para a devastação, para o juízo divino. E é aqui que entra o método de Pember. Ele não para em Gênesis, ele compara, ele conecta, porque essa mesma expressão aparece novamente em Jeremias, capítulo 4. E lá, ela descreve uma terra devastada pela ira de Deus. Trevas, destruição, cidades derrubadas. Não uma criação inacabada, mas uma cena pós-juízo. Então Pember faz a pergunta inevitável. Se Toru Vavohu, em Jeremias descreve julgamento, por que em Gênesis deveria significar apenas matéria sem forma?
E o argumento fica ainda mais forte quando ele conecta com outro texto, Isaías capítulo 45, verso 18. A Bíblia diz que Deus não criou a terra, Tohu, ou seja, se Deus não criou em caos, mas em Gênesis ela aparece em caos, então algo aconteceu entre o estado original da criação e a condição descrita em Gênesis capítulo 1, versículo 2. E é aqui que tudo começa a mudar. Porque, de repente, os 6 dias de Gênesis deixam de parecer apenas o início absoluto de tudo e passam a parecer uma restauração. Luz invadindo trevas, separação destruindo confusão, ordem vencendo o caos. Como se Deus estivesse reorganizando algo que havia sido devastado anteriormente. E perceba, Pember não está tentando diminuir a autoridade da Bíblia. Na verdade, ele está fazendo o oposto. Ele está levando cada palavra a sério, cada expressão, cada conexão, cada detalhe do texto original. E talvez seja exatamente isso que torna essa análise tão impactante, porque quando a Bíblia começa a interpretar a própria Bíblia, o começo de Gênesis se torna muito maior e muito mais profundo do que a maioria jamais imaginou. E se Pember estiver certo, então Gênesis 1:2 não descreve o início da criação. Descreve as consequências de alguma coisa, uma catástrofe, um juízo, uma ruptura tão profunda que a terra inteira mergulhou no caos. Mas isso levanta uma pergunta inevitável. O que poderia ter causado algo tão devastador? Quem governa essa criação anterior? E é aqui que Pember nos leva para um dos temas mais impressionantes de toda a Bíblia. Segundo Pember, a terra primitiva não estava vazia. Ela possuía ordem e estrutura, glória. E acima dela existia um governante, não um homem, mas um ser celestial, um querubim ungido, aquele que mais tarde seria conhecido como Lúcifer. Muitos cristãos imaginam Satanás apenas como uma criatura caída, mas Pember chama a atenção para algo muito mais profundo. Antes da queda, ele ocupava uma posição extraordinária, e para construir esse argumento, Pember conecta Gênesis com Ezequiel 28. Ezequiel 28, do versículo 13 e 14, está escrito assim: Estavas no Éden, jardim de Deus. Tu eras o querubim ungido de cobre. Ou melhor, ungido que cobre. O texto descreve um Éden associado a esse querubim. E isso é um detalhe impressionante. Por quê? Porque é um ambiente de pedras preciosas, glória e autoridade. Pember faz então uma observação provocadora. Esse cenário não parece ser o jardim de Adão. Parece porque ele, ao ser descrito ali, não é um homem inocente, é um querubim poderoso, um administrador espiritual. Perceba a construção da ideia. Se houve uma ordem anterior e se houve um governante espiritual sobre essa ordem, então a queda desse ser não seria apenas um pecado individual. Seria uma rebelião cósmica, com consequências reais sobre a Terra. Isso começa a explicar por que Gênesis 1:2 apresenta um mundo mergulhado em trevas, águas profundas e desolação. Não como algo recém-criado, mas como algo que foi destruído. E talvez o mais importante seja perceber que a Bíblia não trata essa rebelião como um mito. Os profetas falam dela. Jesus menciona a queda de Satanás. Apocalipse ecoa essa guerra espiritual. Existe um padrão atravessando as escrituras e Pember simplesmente começa a conectar os pontos. Isso muda completamente a maneira de enxergar o conflito espiritual. Porque o mal não começa apenas em Gênesis 3, com a tentação de Eva. Segundo essa leitura, a guerra já existia antes da humanidade. A rebelião já havia começado. E a terra pode ter carregado as marcas desse juízo muito antes da criação de Adão. Mas então, chegamos à parte central, que é
exatamente o que Lúcifer fez. O que foi que ele fez para que um juízo tão devastador caísse sobre a criação? Qual foi o pecado capaz de mergulhar o mundo em caos? E no próximo bloco você vai perceber que Pember vai nos levar diretamente ao coração da rebelião. Então chegamos ao ponto central. Se existia uma rebelião anterior à humanidade, se um querubim governava essa ordem primitiva, o que exatamente aconteceu? Qual foi o pecado capaz de transformar glória em ruína e luz em trevas? E é aqui que Pember nos leva para um dos textos mais impressionantes de toda a Escritura, Isaías capítulo 14. Um texto que, à primeira vista, parece falar apenas sobre um rei terreno, mas que, de repente, começa a ultrapassar qualquer descrição humana. Porque o personagem descrito ali não fala como um homem comum. Ele fala como alguém consumido por uma ambição cósmica. O texto diz assim: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Me assentarei no monte da congregação. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Por isso, Pember chama isso de os 5 subirei da rebelião de Lúcifer. 5 declarações, 5 movimentos de exaltação, 5 passos à tentativa de usurpar o lugar de Deus. E perceba algo importante. O pecado não começa externamente. Lúcifer não começou atacando, não começou guerreando. Tudo começou dentro dele, no orgulho, na autoexaltação, no desejo da independência absoluta. E segundo Pember, essa é a raiz de todo o pecado desde então. O mesmo espírito que operou em Lúcifer continua operando na humanidade caída, que é a vontade de viver sem depender de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. No hebraico, Edamé Le Elion. Não era apenas desejo de poder, era tentativa de igualdade com Deus. E aqui Pember faz uma conexão poderosa, a mesma promessa oferecida mais tarde a Eva no Éden. Já havia destruído Satanás antes, e a promessa que ele faz para Eva é: vocês serão como Deus. A serpente oferece ao homem exatamente a mesma ambição que causou sua própria queda. E a resposta divina foi imediata: juízo, expulsão e queda. Isaías capítulo 14, versículo 15 diz: contudo serás lançado para o inferno. Ezequiel 28 vai dizer: te lançarei como profano fora do monte de Deus. Segundo Pember, essa queda não afetou apenas Lúcifer. Ela atingiu a própria terra sobre a qual ele exercia governo. E isso explicaria o cenário sombrio de Gênesis capítulo 1, versículo 2. Trevas, abismo e água cobrindo tudo, como marcas de um juízo divino sobre a criação corrompida. E talvez o mais assustador é perceber que esse mesmo princípio ainda opera hoje, porque Satanás continua oferecendo a mesma mentira: autonomia sem Deus, poder sem submissão, conhecimento sem obediência, a mesma rebelião em novas formas. Mas então surge outra pergunta inevitável. Se a terra mergulhou em caos por causa desse juízo, por que Deus não simplesmente destruiu tudo definitivamente? Porque Gênesis continua, e é exatamente aqui que começa a restauração. Então a terra caiu em caos, trevas cobriram o abismo, o juízo de Deus atingiu a criação, e aquilo que antes possuía ordem tornou-se desolação. Mas a história não termina em ruína, porque o próximo movimento da Bíblia não é destruição, é restauração. E é exatamente aqui que Pember apresenta uma das ideias mais importantes de todo o livro. Os 6 dias de Gênesis não seriam os dias da criação original da terra, mas os dias da restauração. Isso muda completamente a leitura do texto, porque de repente Gênesis 1 deixa de parecer
Deus criando um universo do zero, e passa a aparecer Deus reorganizando uma criação devastada pelo juízo. E quando você olha para os detalhes do capítulo, o padrão começa a surgir. Gênesis, capítulo 1, versículo 2, descreve uma terra coberta por águas profundas, mergulhada em trevas, sem vida e sem ordem. Então, dia após dia, Deus começa a restaurar. Primeiro, a luz invade as trevas. Depois, as águas são separadas. A terra seca reaparece. A vida vegetal retorna. Os céus recebem luminares. Os mares voltam a se encher de criaturas. E, finalmente, o homem é colocado como governante da terra restaurada. E Pember chama a atenção para algo muito importante no texto hebraico. A palavra dominante nos 6 dias não é apenas criar, é azar. Uma palavra que pode significar fazer, organizar, preparar, moldar, utilizando algo já existente. Ou seja, o foco parece não ser trazer a matéria à existência absoluta, mas restaurar a ordem sobre algo que já estava ali. E talvez nenhum detalhe seja mais impressionante do que o primeiro ato de Deus. Haja luz. Porque antes de qualquer estrutura, antes de qualquer organização, a luz aparece. E Pember vê nisso não apenas um ato físico, mas um princípio espiritual. A primeira resposta de Deus ao caos é luz. As trevas representam juízo e a luz representa restauração, graça, recomeço. E quanto mais os dias avançam, mais um padrão se revela: separação. Deus separa luz de trevas, águas de mares, terra de mares, água de águas e terra de mares. Porque onde Deus opera, Ele traz de extinção, ordem e propósito. O caos mistura, Deus organiza. O caos dissolve, Deus estabelece limites. E então chegamos ao ápice da restauração, o homem. Não criado apenas como mais uma criatura, mas como imagem de Deus. Colocado na terra para governar aquilo que havia sido perdido. Segundo Pember, Adão surge como resposta divina à antiga rebelião. Um novo administrador para uma terra restaurada. E isso transforma completamente a forma de enxergar Gênesis. Porque o capítulo deixa de ser apenas uma narrativa sobre origens e passa a revelar algo muito maior. Um Deus que entra no caos, vence as trevas, restaura aquilo que parecia perdido e talvez que seja uma das mensagens mais profundas escondidas do começo da Bíblia. O juízo pode ter mergulhado a terra em escuridão, mas Deus ainda tinha um plano. Então pense por um instante sobre tudo que vimos até aqui. E se Gênesis realmente estiver descrevendo muito mais do que a maioria de nós aprendeu? E se entre o primeiro versículo da Bíblia e a terra sem forma e vazia existir a memória silenciosa de uma rebelião cósmica? Uma era perdida, um juízo devastador e uma restauração conduzida pelo próprio Deus. J.H. Pember dedicou sua vida a investigar essas possibilidades nas Escrituras, não tentando enfraquecer a Bíblia, mas levando cada palavra dela a sério. O hebraico, os paralelos proféticos, os padrões espirituais, as conexões entre Gênesis, Isaías, Ezequiel, Jeremias e Apocalipse. E talvez o mais impactante de tudo isso não seja apenas uma ideia de um mundo anterior a Adão, mas perceber que o mesmo conflito espiritual descrito nessas páginas continua acontecendo agora. A mesma rebelião, a mesma disputa por autoridade, a mesma tentativa de afastar a criação de Deus. Porque a guerra nunca foi apenas sobre o passado, ela é também sobre o presente e sobre quem governa o coração humano. Talvez por isso, o começo da Bíblia seja tão importante, porque Gênesis não fala apenas sobre a origem do mundo, fala sobre a origem do caos, da queda, da corrupção e da necessidade de restauração. E a mensagem central que atravessa tudo isso é poderosa.
Mas quando tudo parece mergulhado em trevas, Deus ainda se move sobre o abismo. E isso é apenas o começo, porque nos próximos episódios nós vamos aprofundar ainda mais essas conexões. A queda de Lúcifer, o governo espiritual sobre as nações, os 6 dias de restauração, a criação do homem, a queda de Adão e o plano de redenção que começa em Gênesis e culmina em Cristo. Então se inscreve no canal, compartilhe essa série e prepare-se, porque quanto mais avançamos nas Escrituras, mais percebemos que a Bíblia é muito mais profunda do que nós imaginamos. E depois de tudo isso, você percebe como Gênesis talvez seja muito mais profundo do que normalmente imaginamos? Hoje nós vimos como D.H. Pember interpreta os primeiros versículos da Bíblia, a conexão entre Gênesis, Isaías, Jeremias e Ezequiel, a possível ruína de uma criação anterior, a queda de Lúcifer e como as leis, os 6 dias podem revelar não apenas a criação, mas a restauração. E isso é apenas o começo, porque ainda existem muitas conexões bíblicas impressionantes que nós vamos explorar nos próximos estudos dessa série. Agora, se você ainda não assistiu ao vídeo anterior dessa sequência, em algum lugar na tela vai aparecer o acesso para você continuar acompanhando desde o início. E eu recomendo fortemente que você assista, porque cada aula foi construída em sequência e entender a base torna os próximos estudos ainda mais impactantes. E aproveitando, aqui no canal você também tem disponível um curso gratuito de teologia do nosso Instituto de Teologia Saudável. Um treinamento completo para quem deseja estudar a Bíblia com profundidade, equilíbrio, clareza teológica e compromisso com as Escrituras. Então procure aqui no canal, em uma playlist do curso e comece seus estudos. E mergulhe ainda mais no conhecimento da palavra. O link está aqui embaixo na descrição. E se esse conteúdo te ajudou, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que amam estudar a Bíblia profundamente. E isso ajuda a essa mensagem a alcançar ainda mais vidas. E lembre-se, quanto mais investigamos as Escrituras, mais percebemos que a Bíblia não é um livro superficial. Ela é viva, profunda e absolutamente extraordinária.